Olá, queridos estudantes, tudo bem? Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar o software Excel para a construção de tabelas de frequência quando a gente tem variáveis do tipo qualitativas, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo, a variável escolaridade. Foi feito um levantamento, então, com 32 pessoas. Então, eu tenho aqui, ó, 32 respostas para a variável escolaridade. E aí, a partir desses dados aqui, a gente quer construir agora uma tabela de frequências para representar os resultados. Bom, de acordo com o que vimos já no nosso material, a tabela de frequências ela vai ter uma estrutura semelhante a isto que eu já fiz aqui, ó. A gente tem a linha do cabeçalho da tabela, a linha dos totais, e normalmente ela vem com 3 colunas, né? Na primeira coluna vem a variável e as suas categorias de resposta, e a palavra total, né? E aí aqui a gente vai ter os totais da tabela. Na segunda coluna, que é a coluna do meio, nós temos a coluna das frequências, onde a gente vai fazer as nossas contagens das respostas. E na terceira coluna, também é uma coluna de frequências, porém, onde nós calculamos as frequências relativas ou os percentuais das respostas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Já tenho aqui aí o esqueleto da minha tabela montado, eu sei que são 32 indivíduos, o meu N, tamanho da minha amostra, então eu tenho que fazer a contagem desses dados, de acordo com as categorias de escolaridade que apareceram na minha pesquisa. Então, a primeira delas é o analfabeto, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um comando do Excel que é chamado de conte.c. Então, a gente vai colocar aqui, ó, sinal de igual, conte, com T mudo, .se, conte-c, e abre parênteses. Nós vamos, esse comando pede que a gente selecione qual é o intervalo de dados que a gente quer analisar e qual é a condição, qual é o critério que a gente quer contar. Então, a primeira coisa, eu tenho que selecionar o meu intervalo de dados, então eu vou aqui nas minhas células, onde eu tenho as respostas de escolaridade, e seleciono todas elas com o mouse. Então, tá ali, ó, os endereços de B4 até E11. Ponto e vírgula, isso é importante, se vocês colocarem vírgula aqui pode dar um erro, tá? Então, vocês usem ponto e vírgula. E agora, o segundo parâmetro que eu tenho que preencher na função do Excel é o critério. O que eu estou querendo contar? A gente está querendo contar naquelas células ali quantos são analfabetos, que é a primeira categoria de escolaridade, correto? Então, a gente vai colocar assim, ó, aspas, e escrever analfabeto, tal qual está escrito lá nos dados, tá? Isso é importante eu reforçar aqui e fecho parênteses. Tem que estar escrito igual como está nos dados, porque senão o Excel não entende que você está querendo contar isso e ele vai fazer uma contagem errada, tá? Então, analfabeto, escrevi exatamente igual, tá com maiúsculo na primeira letra, escrevi igual, tudo entre aspas, e depois fechei o parênteses para fechar a função. Aí eu dou um Enter. O que o Excel fez? Ele calculou, dentre os 32 respondentes, quantos eram analfabetos. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa para os demais, só que agora, em vez de ser analfabeto, é fundamental. Então, conte.c, abre parênteses, seleciona os dados, ponto e vírgula, aspas, fundamental. Fecha aspas, fecha parênteses e dou um Enter. Então, agora ele contou e verificou que dos 32, 8 têm nível de escolaridade como ensino fundamental. Agora, vamos fazer para o médio. Conte.c, abre parênteses, seleciona os dados. Então, é tudo meio repetitivo, né? O que vai mudar é só o critério de contagem ali, que agora é o médio que a gente vai contar. Médio, fecha aspas e fecha parênteses. Então, 10 dos participantes têm ensino médio. Então, agora eu vou fazer o superior. Igual, conte.c, seleciono os dados. Vejam que se vocês pegarem como é a rotina, é tudo bem parecido. Vocês só vão ter que mudar agora as classificações que vocês estão contando, né? Então, 9 dos indivíduos têm nível superior, e agora o último aqui, conte.c, seleciona os dados, ponto e vírgula,
pós-graduação. Cuidado ao digitar, que tem que estar digitado exatamente igual ao que está nos dados, senão ele não vai fazer a contagem, correto? Muito bem. O que tem aqui? Eu acabei de calcular, então, todas as frequências absolutas, as contagens de analfabetos, de ensino fundamental, ensino médio, superior e pós-graduação. No meu total da tabela, eu tenho que ter obrigatoriamente uma soma de 32 valores, indivíduos coletados, pesquisados, né? Porque todos eles tinham um nível de escolaridade informado, né? Então, a gente vai conferir se o 32, que é o nosso tamanho da amostra, se está fechando aqui, porque se não fechar, a gente fez alguma contagem de forma incorreta, tá? Então, vamos lá. Igual, soma, abre parênteses e seleciona aqui as frequências recém-calculadas. Fecha parênteses e dá um enter. Ó, fechou, deu 32 indivíduos, então a nossa contagem está certinha. Última coisa que a gente tem que fazer é contar e fazer agora o cálculo das nossas porcentagens. Então, de acordo com o nosso material, o percentual a gente calcula 100, estamos transformando isso em uma porcentagem, então por isso 100, vezes, que é asterisco no Excel, a gente seleciona o valor da frequência que está do lado, barra para dividir pelo total, tá? E aí dá um enter. Ele já calculou para mim aqui o percentual correspondente aos indivíduos que são analfabetos. Então, do meu total de 32, 6,3% são analfabetos. Vamos fazer o mesmo agora para as demais. Então, 100 vezes, não precisa parênteses aqui, vou clicar no 8, barra 32. Dá um enter. 25. Para a gente padronizar, vou deixar esse aqui também com uma casa decimal. Então, agora a mesma coisa, 100 vezes 10 dividido por 32, 31 e 25, vou diminuir a casa aqui para a gente ficar padronizado, igual 100 vezes o 9 dividido por 32, enter. Vamos diminuir aqui as casas decimais, só para a gente ficar com um padrão de apresentação, igual a 100 vezes. O bom é que o Excel já faz o arredondamento para vocês, então vocês não precisam se preocupar com o arredondamento. Se vocês fizerem na calculadora, talvez vocês tenham que fazer o arredondamento de acordo com as regras de arredondamento, né? Então, aqui eu vou botar uma soma para verificar se vai fechar o 100% que tem que ter ali na soma. Ó, fechou. 100%, tá? Então, a gente tem aqui a nossa tabela de frequências simples. A gente copia ela, cola num documento de Word, coloca título, coloca fonte, tá? Então, a tabela está construída aqui no Excel, ok? Então, na sequência, eu vou mostrar outros vídeos de como a gente pode fazer as tabelas em outras situações, quando a gente tiver uma variável quantitativa, então uma tabela de frequência simples para variável quantitativa, e quando a gente tem os dados e queremos fazer uma tabela por faixas de valores, tá? Então, nos próximos vídeos, eu vou mostrar isso para vocês, como fazer no Excel, ok? Bons estudos e até mais!